A gente vai mergulhar agora num dos momentos mais bizarros e, vamos ser sinceros, mais humanos da história das Copas do Mundo. Uma história que envolve uma lenda do esporte e uma situação que, olha, ninguém poderia prever. Pois é, a frase é essa, dita pelo próprio. Chocante, né? Vindo de um ícone do futebol. Mas como é que a gente chegou nesse ponto? É o que vamos descobrir. Então, para a gente entender o tamanho do absurdo que foi esse evento, primeiro a gente precisa saber quem era Gary Lineker. Ele não era um jogador qualquer, não. Ele era conhecido como um verdadeiro cavaleiro dentro de campo. E aqui está o detalhe que deixa tudo ainda mais inacreditável. Em toda a carreira profissional dele, o Liner nunca, jamais recebeu um cartão. Zero. Nenhum. E para fechar o pacote, ele ganhou o prêmio de Fair Play da FIFA justamente em 1990, o ano em que tudo isso aconteceu. Beleza, agora a gente viaja para a Itália, Copa do Mundo de 1990. Jogo de estreia da Inglaterra contra a Irlanda. A tensão no ar era enorme, mas o Lineker tinha um problema muito maior que ele estava tentando esconder de todo mundo. A coisa foi piorando, sabe? Na noite anterior ele já não estava se sentindo bem, mas ficou quieto. Queria jogar de qualquer jeito. Aí veio o intervalo e o mal-estar intestinal apertou de vez. E então, com 15 minutos rolando no segundo tempo, bom, aí não teve mais o que fazer. Depois de dar um carrinho num adversário, o Lineker simplesmente fica no chão. Anos depois, ele mesmo descreveu o momento sem tirar nem pôr. Eu dei uma relaxada por um segundo e... bom. Tá, mas e as câmeras? O que elas pegaram disso tudo? As imagens mostram o Lineker no chão, se arrastando de um jeito bem esquisito, sabe? Numa tentativa discreta de se limpar na grama que estava úmida. Uma cena, sinceramente, inacreditável. Claro que os companheiros de time viram que tinha alguma coisa muito errada ali. E a conversa que rolou em campo logo em seguida foi surreal. O colega de time dele, Gary Stevens, corre na direção dele preocupado para saber o que tinha acontecido. E a resposta do Lineker não podia ser mais direta, mais honesta. Ele mesmo confessou depois que a vontade que ele tinha era de chorar. E a consequência imediata disso? Bom, o próprio Lineker contou, rindo da situação, que aquele foi o jogo em que ele teve mais espaço em toda a sua vida. Dá pra imaginar o porquê, né? Ninguém chegava perto. Durante anos, essa história virou quase uma lenda urbana do futebol. Aquele papo de será que aconteceu mesmo? Até que o próprio Lineker, com um baita bom humor, resolveu abrir o jogo e contar todos os detalhes sórdidos. E ele não poupou ninguém dos detalhes. Disse que foi nojento, que simplesmente aconteceu, falou do alívio imenso de estar usando o calção azul escuro e não o branco, contou que tentou se limpar na grama como um cachorro e que até os caras no banco de reserva se afastavam dele quando ele chegava perto. A sorte, segundo ele, é que tinha chovido na noite anterior, o que ajudou a situação. No fim das contas, esse momento super embaraçoso não manchou em nada a carreira dele. Pelo contrário, de certa forma, só humanizou o cavalheiro perfeito do futebol, tornando a lenda dele ainda mais inesquecível. Então, fica a pergunta. Como a gente deveria lembrar de Gary Lineker? Como o grande artilheiro, o exemplo de fair play, ou como o jogador que protagonizou um dos momentos mais bizarros da história de uma Copa do Mundo? A verdade é que, de um jeito brilhante, ele consegue ser tudo isso ao mesmo tempo.